mais nada, bom dia a todos. Obrigado pela recepção, obrigado pelo carinho e obrigado pela oportunidade. Confesso a vocês que eu fiquei, assim, no primeiro momento, muito lisonjeado e até um pouco envaidecido, né, pelo convite que o Flávio me fez como dirigente da casa, para que aqui estivéssemos, não proferindo uma palestra, eu não gosto dessa expressão aplicada a mim. Eu não me intitulo um palestrante, muito pelo contrário, eu sou um curioso. Eu sou um curioso que venho aqui a essa casa, que frequento os estudos desta casa, exatamente buscando um conhecimento, acrescendo um conhecimento do pouco que eu tive, do pouco que eu tenho em relação à doutrina espírita. Eu tive a grata satisfação de ser um lar espírita, de ter figuras dentro da minha família que foram pessoas extremamente estudiosas da doutrina espírita. Conheci pessoas por conta disso, que estes sim eram palestrantes, né, e são ainda alguns deles, que ainda se encontram entre nós, mas nunca tive, ou não tinha, pelo menos a oportunidade de, os poucos dos conhecimentos que eu tinha, poder dividir. Eu acho que é importante, quando a gente tem conhecimento, passar esse conhecimento. Não adianta nada você ter conhecimento e guardar esse conhecimento, ainda que seja pouco, né? Ainda que seja parco. E por conta disso, e nada é por acaso, eu passando aqui por esta casa, né, várias vezes, né, tive a curiosidade, entre aspas, né, de entrar e vir aqui, né, num domingo, e foi assim que as coisas iniciaram, né, e foi assim que eu encontrei amigos, fiz novos amigos, né, e realmente constituímos uma grande família, né? E é por conta dessas e outras, né, que, assim, apesar de sentir uma apreensão, porque aqui nesta tribuna, se a gente pode assim chamá-la, neste mês de aniversário, muitos passaram por aqui com grande capacidade. Então eu não posso, em momento algum, me comparar a estes companheiros de ideal, né? Mas vim aqui com a minha cara e coragem, né, dentro da minha família, né, para dividir com vocês um pouco das minhas curiosidades, né? Então, assim, é com muita satisfação que eu venho a essa casa, é com muita alegria que eu estou aqui, né, pela manhã, para que a gente possa bater um papo a respeito dessa doutrina que tantos ensinamentos e tantas diretrizes, né, nos tem passado nesses últimos 50 anos, ou melhor, nesses últimos 150 anos, né, e um pouco mais, obviamente, de orientação para nós podermos prosseguirmos em nossa jornada. No livro Paulo Estevam, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, Saulo retornava a Damasco após 3 anos de passagem pelo deserto de Palmira. Reencontra Gamaliel, seu instrutor mestre, e ali revê alguns amigos, encontra pessoas de seu convívio, e ali retorna à sinagoga. Na sinagoga, não satisfeito com algumas palavras que eram proferidas, toma da palavra, faz um discurso ali e reacende no coração endurecido daqueles irmãos aquela semente que infelizmente ele mesmo havia plantado. Por orientação de Gamaliel, foge, né, para Jerusalém. E em Jerusalém busca sua irmã Dalila, da qual não encontra, vai até Alexandre, um grande amigo de infância,
E ali tem a primeira prova do que seria os seus futuros 30 anos ainda de existência na carne. É considerado louco, demente, por um grande amigo que não entendeu a escolha que havia feito de andar com Jesus. Muito decepcionado e até cansado, se assim possamos dizer, procura a casa do caminho. Pedro, que era o diretor da casa do caminho, até se expressou no sentido de receber Saulo. Mas os demais discípulos, ou pelo menos alguns deles, não acreditavam na conversão de Saulo. E desconfiados e com medo que aquilo pudesse ser uma armadilha, não o receberam. Ele retorna a uma pensão modesta, na qual estava ali hospedado, e no dia seguinte é visitado por Barnabé, com quem, após um colóquio com ele, o convida a ir à casa do caminho. Na casa do caminho, então, encontra Pedro, João e Tiago, entre outros discípulos, e tem lá um encontro amistoso, amigável, apesar ainda da desconfiança de alguns deles. Por ali passam alguns dias e é recomendado por Pedro a não ficar ali. A situação em Jerusalém não era boa. Ainda a casa do caminho era tolerada por conta de Tiago, que apesar de acreditar em Cristo, não havia deixado que a sua conversão, assim possamos dizer, tivesse sido completa. Ele mantinha ainda um pé nos ritos judaicos. E por conta disso, a casa do caminho era, digamos assim, tolerada. Saulo, então, em conversação com Pedro, entende por bem que o melhor seria voltar a Tarso, a sua terra natal. Volta a Tarso e lá procura seu pai. E mais uma vez lhe é dado um golpe muito duro, porque o pai também não o entende, também o considera translocado e, o que é pior, o acusa pela morte da mãe, que teria tido um grande desgosto por conta da conversão, da transformação de Saulo. O culpa porque sua filha Dalila, a irmã de Saulo, teria se mudado com o marido para a Cilícia, com medo das perseguições, e por ele estar sozinho naquela situação. Saulo, nesta hora, cansado, extremamente derrotado, desiludido, não tem outra saída a não ser buscar, dentro da sua própria consciência, dentro do seu silêncio, algum acalento para o seu coração. E se retira nas redondezas do Tauro, se instala numa caverna e, após aquele choro comovido e sincero, faz uma prece, e após essa prece ele é desdobrado pelo sono. Desdobrado pelo sono, Saulo então se vê num lugar bonito, ao som de uma bela música, se sentia ágil, se sentia feliz. E quando olha no horizonte, vê duas figuras chegando. Ao se aproximarem, veem as figuras de Estevão e Abigail. Sem qualquer reação que o pudesse proferir algumas palavras em direção de Estevão, apenas se ajoelha frente àquela emoção e começa a chorar. Estevão o levanta, o acaricia
acaricia com um abraço fraternal e o consola. Instantes poucos, se retira e aí ele se vê à frente de Abigail, sua grande amada. Um filme passa pela sua cabeça, dos momentos em que viveu com Abigail, das atitudes que tomou, né? O que ele poderia ter feito para viver. Ele tinha intenção de constituir família com aquela mulher. E aí Abigail profere algumas palavras consoladoras à sua alma opressa. E nesse instante ele se sente extremamente esperançoso. A esperança toma o seu coração e ele diz: eu vou com Cristo e vou lutar com Cristo o resto da minha vida. E nesse misto de emoção, alguns questionamentos passam pela sua cabeça, algumas interrogações passam pela sua cabeça, e ele então vai dizer: como triunfar com Cristo? E Abigail então vai passar para ele o lema que ele carregou o resto de suas vidas. Abigail responde a ele: ama. Saulo então diz: mas como amar? Como posso alcançar, tão elevado sentimento como Cristo fez? Aliás, Cristo orientou-nos que devíamos amar os nossos inimigos. Abigail diz para ele: trabalha. Ou seja, trabalhe para o seu próximo, trabalhe o seu interior. Bem, mas como que eu posso trabalhar sem me desanimar? E aí Abigail diz: espera. Ou seja, tenha esperança, carregue a esperança no seu coração. E Saulo então diz: mas como é que eu vou fazer com todas essas orientações frente às imperfeições do homem? Como é que eu vou amar, trabalhar e ter esperança se eu vou conviver com o homem imperfeito, o homem indiferente a todas essas questões? E aí Abigail diz para ele: perdoa. E é exatamente sobre a lição do perdão que eu quero tratar com vocês hoje. O homem é um ser senciente, tem sentidos, tem sentimentos. Não se pode falar do perdão quando o homem vive em grupo, em sociedade. Eu não consigo falar do homem vivendo em sociedade sem o perdão. Não há uma relação entre pais e filhos sem perdão. Não há relação no seu trabalho sem perdão. Não há relação dentro desta casa sem perdão. É impossível viver socialmente sem, num momento ou outro, exercitarmos do perdão. Mas é interessante, nessa perspectiva, o fato de que nós, normalmente, olhamos o perdão como credores do perdão. Nós não olhamos o perdão como devedores. Somos sempre credores de perdão, nunca devedores do perdão. Quem de nós nunca foi perdoado? Quem de nós nunca recebeu o perdão de alguém? Será que Deus nos perdoa? Ah, sim, claro. Você está falando uma vez. Tá, mas a gente tem noção de quanto Deus nos perdoa? André Luiz,
pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Libertação, no primeiro capítulo, diz que nós utilizamos da razão há mais de 40 mil anos. Há 40 mil anos nós usamos da nossa liberdade para fazermos as nossas escolhas. A gente sabe escolher, né? Dá para ter uma noção agora de quanto Deus nos perdoa? Mas há que se fazer uma consideração aqui. O perdão não é um dogma. Tá? O perdão não é um dogma religioso. Nós não perdoamos para agradarmos a Deus. Nós perdoamos ou devemos perdoar porque precisamos do perdão. Perdoar é manter a nossa integridade psicofísica. Perdoar é manter o nosso equilíbrio emocional. Aliás, ninguém desconhece que a ciência atual, a ciência moderna, nos seus estudos, tem comprovado, né, que esses desequilíbrios sentimentais, né, dos quais nós acabamos somatizando em nosso organismo, eclodem, dão origem a distúrbios gravíssimos, que muitas das vezes são difíceis de serem solucionados. Ou seja, aquela mágoa que você carrega, aquela mágoa que você ressente, ressentimento é isso, é sentir de novo, nos traz desequilíbrios emocionais que nos afetam fisicamente. Aliás, para a gente descontrair um pouco aqui, alguns dos senhores provavelmente conhecem o Rossandro Klinger. O Rossandro é um espírita, mas é, acima de tudo, um psicólogo de formação. E o Rossandro, ele trabalha com a mágoa numa brincadeira, né? Aqueles que já ouviram, que me perdoem. Porque mágoa, a gente fala em mágoa, né? O que é mágoa? Mágoa vem do latim, que significa mácula, né? Que significa mancha, nódulo, impureza. Tá. Não é à toa que Maria, mãe de Jesus, era chamada de Maria Imaculada. A Maria o quê? Sem impureza, Maria pura. Né? Bom, o Rossandro vai trabalhar com a mágoa mais didaticamente, trabalhando com a brincadeira da caixinha do vômito. Pô, você está de sacanagem, né? Nós comemos agora no culto do café da manhã, fantástico, o centro oferece, você vai falar de vômito, vou. Né? Vocês conhecem a historinha da caixinha do vômito? A caixinha do vômito funciona da seguinte maneira. Você imagina que está indo para o seu serviço, né? Seu carro está quebrado, aconteceu alguma coisa, você tem que ir por alguma razão ir de ônibus. Tá. E você está levando uma vasilha de plástico para devolver para um colega, uma colega sua de trabalho, que havia te presenteado com um pedaço de bolo, que ela faz brilhantemente. Tá. No ônibus, você está lá quieta, o ônibus lotado, entra um sujeito que se apara do seu lado, né, e fica ali. O sujeito está meio verde, você não sabe se ele está se transformando no Hulk ou se ele está passando mal. E aquele solavanco do ônibus, uma hora o sujeito não aguenta e vomita. Você tem o universo inteiro para vomitar. Ele vai vomitar onde? Em cima de você. Você não tem como descer, o ônibus está lotado, o ônibus não chegou na sua estação final ainda. A única coisa que você tem é a vasilha de plástico. Você pega a tampa, raspa o que é sólido, porque o que é líquido não dá. O que é sólido você raspa, joga dentro do vasilhame, tampa e vai embora. Chega no seu serviço,
você conta a história para sua amiga e abre a tampa e mostra para ela. E ela diz: ó, muito obrigado que você tenha lembrado de trazer a minha vasilhame, mas ó, esse vasilhame nem falta para mim estar fazendo. Eu nem lembrava que estava com você. Pode ficar com o vasilhame. E você pega o vasilhame e leva para casa. Chega para casa, você conta a história para o seu marido ou para a sua esposa e abre de novo a tampa do vasilhame. Bom, não para por aí. Por quê? Porque domingo é aquele churrasquinho em família. E aí a sua família aparece em casa, você pega o vasilhame, conta a história de novo e abre e mostra para a sua família. Segunda-feira você faz o culto do lar, o seu vizinho participa do culto do lar e você conta a história de novo, pega o vasilhame e abre. Isto é mágoa. Isto é ressentimento. Tá? Alguém vomitou emocionalmente em você e você pegou isso, colocou dentro de uma caixinha e tampou. E de vez em quando você abre e dá uma cheirada e fecha. Isso é mágoa. Isso é ressentimento. É sentir de novo. Você não consegue se desvencilhar daquilo. Você abre a caixinha, cheira e fecha. Essa é a dinâmica da mágoa que diz Rossandro Klinger, né? Então, veja só, não é à toa que Paulo, no capítulo 4, versículo 26 da Epístola aos Efésios, diz para nós o seguinte: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira. O que Paulo quis dizer com isso? Irritar-se quando alguém pisa no seu calo, quando alguém te machuca, é humano. Nós não somos santos. Nós estamos em processo de evolução ainda. Se alguém pisa no seu calo com um salto alto, número 15, você não vai dizer para ele: ai, olá, bom dia. Você está sentindo alguma coisa fofinha embaixo do seu pé? Né? É o meu. Teria, por gentileza, né, a bondade de tirar o seu pé de cima do... Ninguém vai fazer isso. Você vai... Ô, amigão, dá um tempo aí, velho. Você não está vendo o que você está fazendo? É assim que a gente reage. Então, irritar-se quando alguém nos machuca, quando alguém nos profere algum impropério, é humano. Agora, ó, você pegar isso, ou dentro de uma caixa e guardar, isso é escolha. Isso é escolha. Ó, ninguém quer isso. A mágoa, o ressentimento é isso. É você guardar isso, né? Você guardar isso. Por isso que se diz por aí, né, os mais entendidos, que a mágoa é o sentimento, né, mais depurador, vamos dizer assim, mais grave, né, destruidor, se assim a gente pode dizer, que a gente vai guardar no coração. A mágoa, ela transforma, ela altera o processo celular. Altera o processo celular a tal ordem que as células não trabalham mais do jeito que precisam. E é onde o que? Eclode a doença, o distúrbio. Não é por outra razão que André Luiz, nesta obra aqui, Evolução em Dois Mundos, já em 58, ou seja, 60 anos atrás, que a medicina está falando aqui, agora, moderna, ó, 60 anos atrás, tá? André Luiz nos fala do que? Da chamada predisposição mórbida. A predisposição mórbida é o gatilho que todos nós que reencarnamos temos. Esse gatilho, por conta das nossas condutas,
vai ser disparado. E o distúrbio, então, se faz presente no nosso corpo físico. Isso em 58. André Luiz já nos dizia isso em 58. Muito bem. Atualmente, se faz o estudo dos genomas humanos. Tá. Os cientistas identificaram que existem algumas células. Estas células são células cancerígenas. São chamadas oncogenes. Dentro destas células, ou nas espécies dessas células, existem algumas chamadas proto-oncogenes. São células extremamente agressivas. Os cientistas disseram, beleza, se a gente identificar essa célula, a gente manda extrair. Né? E algumas pesquisas passaram a ser feitas neste sentido com câncer de mama. E aí, se porventura se identificasse naquela mulher células dessa natureza, mandava tirar, extrair, fazer a famosa mastectomia. Né? Foi o que a Angelina Jolie fez. A avó dela teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, ela foi lá e arrancou os seios, pôs prótese, está tocando a vida dela. Só que tem um problema. Qual o problema? Existiam algumas mulheres que tinham as células oncogenes e não desenvolviam câncer. E tinham outras mulheres que não tinham estas células e desenvolviam câncer. Aí os cientistas disseram, pera um pouco, que adianta a gente mandar tirar a célula se esse não é o gatilho? Qual é o gatilho? E aí os cientistas descobriram, né, na verdade, que o gatilho era a variável emocional, ou seja, a mágoa, o ressentimento. E neste caso específico, era mágoa de mãe e mágoa de marido. O gatilho era exatamente esse. Ela queria matar o marido, mas ela tomava o veneno. Porque a mágoa é você querer matar o outro, mas você toma um veneno. O problema está sendo instalado em você mesmo. O sujeito não está nem sabendo, está tocando a vida dele. Você que está remoendo esse troço dentro de você. Tem uma história do Chico que é extremamente interessante. O Chico tinha um cachorro. Esse cachorro adoece. Tá. O cachorro adoece e o Chico então chegava dos trabalhos mediúnicos de madrugada e ia cuidar do cachorro. O cachorro uivava, batia, fazia barulho, incomodava as pessoas que estavam ali, as pessoas da vizinhança e tal. E uma pessoa muito próxima ao Chico, que não interessa a gente ficar ou chegar a esse tipo de curiosidade, dessas minúcias, falou, poxa vida, eu preciso resolver esse problema. Porque o Chico chega de madrugada, cansado, tem que cuidar de cachorro. Esse cachorro está dando trabalho. Tem dois sofrendo. Tem o Chico sofrendo e tem o cachorro sofrendo. Eu vou matar o cachorro. E ela mata o cachorro. Dá um veneno lá e mata o cachorro. Quando o Chico chega e vê o cachorro morto, ou fica sabendo da história do cachorro morto, ele fica profundamente magoado. Ele não fala nada, não abre a boca, mas fica profundamente magoado. Passa um mês, 2 meses, 3. Existe aí no seu coração uma sombra. Esta sombra vai virar doença. Esta sombra é mágoa daquele evento do cachorro.
que foi morto. O Chico disse, poxa vida, né? Que coisa, né? Triste e tal. Mas por que no coração? E aqui é preciso fazer um parêntese nessa história. Por que o coração do Chico, né? Veja só, nós carregamos no nosso perispírito as reminiscências do nosso passado. Todos os nossos exageros estão todos registrados no nosso perispírito. Quando nós nos desequilibramos, isto afeta o perispírito e afeta o nosso corpo físico. O Chico tinha problema no coração. O perispírito do Chico era mais frágil no coração. Como para alguns de nós é no estômago, outro no rim, outro na bacia, ou sei lá onde, né, na cabeça, cada um tem um ponto fraco no seu perispírito, em razão das suas vidas pretéritas. A do Chico era no coração. Aliás, ele teve problema de coração, né, vários problemas de coração na existência humana. E aí Emmanuel ainda continua. E tem um problema mais sério ainda. Qual é? Nós não estamos conseguindo atingi-lo. Esta nuvem aí no seu coração, esta sombra no seu coração, está nos prejudicando. Chegarmos até você está prejudicando o trabalho espiritual. Aí o Chico apavorou mesmo. Bom, mas e aí? O que eu tenho que fazer então? Bom, você vai fazer o seguinte: você vai sondar essa pessoa, ver com ela, sem que ela fique sabendo, obviamente, o que ela mais deseja de bem material. E você vai comprar e dar para ela. Você está de brincadeira. A pessoa me ofende e eu que compro o presente. Você vai me desculpar, não tem lógica isso. Emmanuel disse para ele: Chico, a receita não é minha, velho. A receita é de Jesus. Não, bom, se é de Jesus, aí não dá para discutir. Então Chico foi atrás do que a pessoa desejava. A pessoa gostaria de ter uma máquina de costura. E aí Chico vai pesquisar essa máquina de costura e ele acaba comprando a máquina de costura, né? Fez um carnê, né? Ele ia pagar o resto dessa vida mais 2 reencarnações. O que o Chico ganhava, não dava para pagar. Ele falou: faz aqui, na próxima eu volto, eu continuo pagando o carnezinho. E presenteia a pessoa. Quando a pessoa recebeu a máquina, sai um facho de luz desta pessoa que atinge aquela sombra no Chico e dissipa completamente. Emmanuel então aparece para Chico e diz: Chico, hoje você experimentou o poder do perdão. Este é o poder do perdão. Portanto, eu convido vocês a refletirem sobre o perdão. Eu convido vocês a lembrarem daqueles ressentimentos que ainda guardamos em relação a um familiar, a um amigo, a um colega de trabalho, a uma pessoa qualquer. E livre-se desse sentimento. Abra mão deste sentimento. Não faça isso pela pessoa, faça isso por você. Cure-se. Dissipe essa sombra que você carrega. Não alimente, né, esse sentimento de justiça, que não é justiça, é vingança. A gente sempre pensa na justiça assim: bom, eu te perdoo, mas Deus tem que fazer alguma coisa, tem que dar um castigo para esse cara aí. Isso não é justiça, isso é vingança. Justiça é misericórdia, justiça é amor, justiça é caridade. Deus é Pai e infinitamente bom. Agora, faz parte da lei
E essa lei é a lei natural. Allan Kardec nos diz no livro Céu e Inferno que a dinâmica do remorso, que eu vou transformar isso na dinâmica do perdão, passa por 3 fases. O arrependimento. O que é o arrependimento? Você reconhecer que errou. Enquanto você não reconhece que errou, não tem como você aplicar uma dosagem para que isso acabe, para que a pessoa entenda o que está sendo feito. Primeiro você tem que se arrepender. Depois, você expia. Ou seja, você vai sofrer moralmente pelo equívoco que cometeu. É natural isso. Quando a gente nunca aceita que errou, né? O erro sempre é de terceiro, nunca nosso. Mas quando a gente reconhece o erro, a gente sofre. Fala, não acredito que eu fiz isso. Isso é o sofrimento moral pelo equívoco cometido. Mas não acaba aí. Não tem só arrependimento e expiação. Tem a reparação. Então, faça o seu trabalho e deixe com que Deus faça o dele em relação a outra pessoa. Não carregue com você esse mal que só está prejudicando a você mesmo, né? Só está fazendo malefício para você mesmo. Agora é preciso, como diz Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Paulo aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 15, capítulo 10, item 15, vai dizer o seguinte para nós, Ele vai dizer que o perdão, né, é lançar um véu sobre o passado. Ou seja, esquecermos. Aí você vai dizer para mim, espera um pouquinho. Não dá para esquecer. O que Paulo quis dizer aí para a gente? Esquecer é esquecer? Não dá para esquecer. Aliás, é o seguinte, se você esquecer, é melhor você procurar um médico. Você está com Alzheimer. Não dá para esquecer. Esquecer não é nesse sentido de esquecer, mas é dar um ressignificado para aquilo. É apagar as emoções negativas. É fazer um novo julgamento sobre qual a importância que você vai ficar abrindo a vasilhame e ficar cheirando aquilo lá. Dá um sentido novo para aquilo. Aliás, tem uma história interessante, né, dentro dessa linha, né, que é exatamente o seguinte: imagina um garoto de 16 anos, o pai vai dormir, o garoto sai do quarto, vai lá, pega a chave do carro e vai sair do carro na madrugada. E o pai levanta, escuta um barulho, e quando sai lá, pega o filho no flagra. Pega o filho no flagra e dá uma repreensão. Ele fica bravo, nervoso e volta para o quarto, né, meio ressentido, magoado com essa situação. 15 anos depois, o filho já casado, uma criança pequena, no encontro familiar, diz o seguinte: ô pai, você lembra quando você me deu uma puta de uma bronca, que eu fui pegar o carro, né? Aí o pai, eu lembro, filho, acho que eu peguei meio pesado com você, né? Não, pai, imagina, hoje eu dou muita risada disso. Na verdade, eu não tinha carta, pai. Como é que eu ia pegar o carro? Se eu cometo um acidente de trânsito e mato alguém, olha o problema que eu tinha causado para você. Isso é dar um novo significado para aquele evento. Então, meus irmãos, perdoar não é lançar rosas, não é jogar flores, é cultivar um jardim
E para cultivar um jardim, precisa tempo, precisa sabedoria e precisa paciência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que os senhores comecem a exercer o perdão de agora, perdoando este que vos fala. Bom domingo a todos. Muito obrigado. Você ficou meio apavorado. Meio não. Mas o que eu falo aqui, eu fiquei apavorado agora. Porque você vai ter que vir mais vezes. Diz que é com o trabalho, é com as dificuldades que a gente cresce. É a reiteração dos erros que causam os acertos. Então você pode marcar lá na tua agenda que nós vamos começar. Vai ser um grande prazer. Aliás, a partir do ano que vem, o último domingo do mês vai ser reservado para os palestrantes da casa. Quem já tem essa facilidade e quem não tem. É uma ideia nova que nós estamos criando e que você não vai ficar livre, não. Para te ajudar aí, tem um palestrante que, por sinal, também é advogado, mineiro, chama Simão Pedro. O Simão Pedro, a respeito da mágoa, ele fala que nós todos conjugamos o verbo de forma errada. Que eu falo, Roberto me magoa. E não é isso. Eu me magoo. Ninguém magoa ninguém. Eu me magoo com o que o Roberto fez. O Roberto se magoa com o que o Adriano fez. Mas a mágoa é minha, não é do Adriano, não é do Roberto. Quem cultiva a mágoa sou eu. E é por isso que nós temos realmente que aprender a perdoar os outros e a nos perdoar. Mais uma vez, eu te agradeço. Já era, como eu disse, um amigo de longa data e hoje, graças a Deus, é parte integrante dessa família. E nós lançamos o convite para vocês também participarem dessa família. Nós temos várias frentes de trabalho. Nós temos na segunda-feira o atendimento mediúnico, o passe e o estudo do Evangelho. Na terça-feira, a confecção da sopa, a partir das 2 horas. A partir das 6 horas, o pessoal começa a chegar para fazer a entrega, que este ano e o ano que vem vai continuar, nós estamos fazendo nas ruas. Eu digo que é na entrega da sopa que eu vejo que eu não tenho problema nenhum. Às vezes a gente acha que tem um parente difícil, que está passando dificuldade financeira. Vai um dia na sopa ver o que acontece lá. Na quarta-feira, a partir das 7:45, nós temos o estudo, do qual o Roberto também é uma das pessoas que estão à frente do estudo. Na quinta, nós temos um trabalho fechado. E no domingo, a palestra e o passe. Então, o convite está aberto. Quem quiser trabalhar, quem quiser se melhorar, tem que arregaçar a manga. Nada cai no céu. E vocês podem ter certeza absoluta, eu não me canso de falar isso aqui. Os
os maiores beneficiados por todos os trabalhos da casa somos nós mesmos. Ai, se eu não trabalhasse aqui, tenho certeza que meus problemas seriam 1000 vezes maiores. Então nós só temos a agradecer pela oportunidade. Eu brinco que a Mãe Maria me puxa a orelha, porque às vezes eu esqueço, é tanta coisa que a gente tem que falar, que trazer, mas ela me puxa a orelha, porque eu tenho que lembrar todo dia que a casa está aberta. Agora cabe a cada um de vocês querer e fazer. Então vamos parar de falar um pouquinho, vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade desta casa, agradecendo por essa oportunidade, por todas as bênçãos que aqui são distribuídas, que o seu amor e a sua luz, meu Pai, continuem em cada canto desta casa, atendendo a todos que aqui vierem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de guardai de todo mal, pois é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. E a todos vocês, o nosso muito obrigado por fazerem parte dos 13 anos do Amor e Fé. Que venham mais 13, mais 30, mais 50. O caminho está lançado. Vamos continuar com o trabalho, rogando a Deus que nos dê força para que essa casa continue de amor e fé.